americano discordavam fundamentalmente, tá, dele em quase todas as principais questões políticas sociais, até na política externa. Então, o mais estranho de tudo é que tal presidente possa ter deixado o cargo com tamanho grau de aceitação pública, muito embora mais de 10 membros importantes de sua administração tinham sido acusados ou declarados de sérias violações da lei e de evidentes desconsiderações dos princípios éticos. Então, essa questão aí é justamente o quê? É que quando se constrói uma estética, quando se constrói uma imagem, quando se constrói um design, tá, em cima de um projeto, mesmo que esse projeto tenha deficiências e que elementos que estejam conduzindo esse projeto e estejam defraudando a questões éticas e questões de princípios administrativos, eles não serão, para a massa popular, tidos como defraudores. Por quê? Porque a imagem repassada esteticamente do projeto para a massa popular, que é muito voltada ao visual, vai representar como estando muito bonito, muito certo, muito perfeito, esplêndido, magnífico. Então essa questão da estética, da construção da imagem política, ela tem uma novidade e ela vai trazer ou vai tornar esse espetáculo, no aspecto político, a questão da pompa, da circunstância, do comportamento, do carisma, do paternalismo, tá? Da retórica. Então essas questões vão influenciar muito para conduzir ao povo, tá? Para conduzir a representatividade. Então o grau até o qual isso pode ser comparado, produzido ou adquirido de uma maneira ainda muito mais relevante, muito mais significativa para a manutenção desse poder, é justamente quando, em tempos recentes, mudanças de âmbito qualitativa ou de alguma coisa, elas vão se tornar mediatização da política e vão receber uma nova direção no debate televisivo. Por exemplo, em que perda por esse último de uma eleição presidencial foi atribuída por muitos a sua aparência não confiável. Por que não foi atribuída uma aparência não confiável ao caso de Kennedy e ao caso de Nixon? Justamente por causa das relações que eles tinham imaginéticas, ou seja, as imagens que eram vendidas deles, as imagens de representatividade deles pública, tá? Essa imagem era uma imagem poderosa para influenciar a política e influenciar o povo. Então a eleição de um ex-ator, como o caso do Ronald Reagan, para um dos cargos mais poderosos do mundo, dá não uma nova dimensão de possibilidades de uma política mediatizada, onde a mídia molda, onde a mídia conduz, mas uma imagem cultivada ao longo de muitos anos de prática política e depois cuidadosamente montada, burilada e orquestrada em todos os artifícios que a produção contemporânea de imagens pode empregar de uma pessoa dura, mas calorosa, e a vincular ela a bem intencionada, com uma fé inabalável, com uma grandeza, com uma perfeição, para construir uma política carismática. Então, vai pegar aquele ator e vai transformar essa influência que ele tem com o público em aspectos políticos e vai construir e ligar a imagem dele artística com a imagem e formar uma imagem a partir do artístico para o político, tornando ele um ser essencial em todos os âmbitos e aspectos. Então essa questão que nós temos que pensar é que esse programa que é aberto e que é proposto de engrandecimento a partir dessa industrialização da mídia, ele causa uma proporção de influência muito maior do que pode se pensar
porque as pessoas hoje, na pós-modernidade, vivem mediatizadas. Então, esse aumento do número de pessoas, por exemplo, sem moradia, um estado geral de deslocamento social, que é caracterizado por confrontos, e muitos deles com questões racistas e questões étnicas, tá? E muitas vezes não é resolvido. Então isso justamente é criado lá na origem, que é a origem do desemprego, a origem da não formação e não capacitação para estar adequada essa pessoa ao emprego ou a uma condição profissional que lhe remeta a um emprego dentro do contexto social, econômico ou socioeconômico que vivemos na pós-modernidade. Então, outra questão também que nós pensamos pensar e que nós pensamos imaginar no aspecto desse contexto histórico da pós-modernidade é que essa emergência da economia de cassino, que é dominada às vezes a economia de cassino, ela é tanto voltada para a especulação financeira, como também para uma formação de um capital fictício. Por isso, uma economia de cassino. Boa parte dela, ela não vai ter um lastro de crescimento da produção real, vai ser um capitalismo de cassino que chega à cidade em muitos grandes centros urbanos e vira, de repente, um novo e poderoso negócio. Então, nas costas de uma expansão dos negócios e dos serviços financeiros, vai se formar uma nova cultura com seus atavios e uma pequena nobreza estreita com um capital simbólico, com a moda, com o design, com a qualidade de vida urbana, tudo situada a esse contexto, a esse grupo, a essa elite. Então esse outro lado dessa afluência, da falta de moradia, da perda do poder, do empobrecimento, ela vai tomar conta de muitas cidades centrais e vai propor uma alteridade. E essa alteridade vai ser produzida como uma vingança, um ressentimento sem paralelos e pode até gerar, e aí é geradora sim de conflitos sociais e claro que vai estar relacionado a eventos e efeitos modernos dentro de um contexto da guerra entre o ser e o poder, tá? Entre o ser e o ter dentro do âmbito do poder, tá? Então, por exemplo, quando se vai pensar outra questão do espelho dos espelhos, as condições principais que a pós-modernidade propõe é que o fato de ninguém poder ou dever discuti-la como condição histórica geográfica, ela vai com efeito nunca fácil elaborar, desenvolver, propor uma avaliação crítica de uma situação muitas vezes avassaladoramente presente. E nessa proposta, os termos do debate e da descrição e da representação são com frequência tão circunscritos que parece não haver como escapar de interpretações que não sejam autorreferenciais. E é convencional isso, é convencional por quê? Porque nos nossos atuais dias, descartar toda sugestão que a economia, como ela é muitas vezes compreendida com a palavra, não com a abrangência que tem, ela possa ser determinante dentro da vida cultural, mesmo como Engels, Althaus sugeriram em tempos passados. Então essa última instância e o estranho nessa produção cultural pós-moderna é que é o ponto até o qual a mera procura de lucros é determinante em primeira instância. E uma questão também que temos que pensar, que esse pós-modernismo ele vai surgir, ele vai propor em meio a esse clima de economia, de construção e exibição de imagens políticas e de uma nova formação de uma classe social, que é a classe social emergente. A existência desse vínculo vai causar então a denominada eclosão pós-moderna. A construção dessa imagem é a tentativa de desconstruir instituições tradicionais de um poder da classe de vínculo trabalhista
e o mascaramento desses efeitos sociais da política econômica de privilégios que vão fazer ou vão tornar-se bastante evidente. Então essa retórica, ela vai justificar a falta de moradias, ela vai justificar o desemprego, ela vai justificar e vai propor o empobrecimento crescente, a perda do poder, vai apelar para valores supostamente tradicionais de autoconfiança, capacidade de empreender, também vai saudar com a mesma liberdade a passagem da ética para a estética como sistema justamente de valores dominantes. Tá? Então as cenas de rua, de empobrecimento, perda de poder, grafitagem, decadência, elas vão se tornar um trigo para o moinho dos produtores culturais e vão também tornar-se uma apropriação para questões serem discutidas referente à classe da pobreza, à classe baixa e a discussão dessa alteridade, da alienação, da contingência no âmbito da condição humana e principalmente da falta de moradia e que vai estar relacionado ao prazer estético, à ética e à estética e convidar as pessoas para a pensar e repensar a amarga colheita da política carismática e o extremismo ideológico e os seus significados, sentidos e resultados dentro de uma sociedade. Então, é esse sentido, é esse aspecto que muitas vezes não é pensado, não é avaliado, não é analisado, mas traz um grande sentido, um grande significado e traz grandes resultados no âmbito não só da pós-modernidade, mas no âmbito até do ser e do ver e do ter no contexto social. Então essa questão também que nós podemos inserir nessa nossa aula por exemplo, o modernismo fordista. Esse modernismo fordista versus um pós-modernismo flexível ou a interpretação, tá, de tendências opostas no capitalismo como um todo, ela vai causar algumas questões que nós precisamos precisamos refletir. E aí é onde eu insiro a questão da colagem, né? A colagem que, embora tenha tido os modernistas como pioneiros, ela é uma técnica que o pós-modernismo tornou sua em larga medida. Tá? Então o pós-modernismo que vai propor essa questão de ampliação do Ctrl+C, do Ctrl+V, da ampliação da cola, da ampliação do copiar. Tá? Então essa justaposição de elementos distintos e aparentemente incongruentes, ela pode ser divertida, mas às vezes ela é desinstrutiva e em outros aspectos instrutiva. Então, com esse espírito é que vai surgir as oposições fornecidas e até propostas, no caso, por Yahya Hassan, que ele vai dizer que os termos a fim de produzir uma colagem muitas vezes causam questões de uma flexibilidade de ideias e de uma alteridade de pensamentos. Então, do lado esquerdo estão alguns termos vinculados. Do lado esquerdo pode estar alguns termos vinculados e do lado direito pode ter termos atrativos. E aí é onde vai surgir o interesse que vai causar o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, essa questão das oposições, essa questão vamos assim, da interioridade, né, que a modernidade fordista ela propõe, e há muito na questão da modernidade fordista, é a questão da fixidez das permanências relativas, do capital fixo na produção em massa, dos mercados estáveis, padronizados, homogêneos, de uma configuração fixa de influência e o poder político econômico, de uma autoridade
meta teórica facilmente identificável, um sólido alicerce de materialidade, racionalidade técnico-científica e outras coisas relacionadas a esse quesito. Então tudo isso vai muitas vezes ser muito convincente, muito estabilizador. Mas a flexibilidade pós-modernista, tá? Ela no seu aspecto, no seu turno, ela vai já ser dominada por uma ficção, por uma fantasia, pelo imaterial, pelo particularmente imaterial no aspecto econômico, pelo capital fictício, pelas imagens, pela efemeridade, pelo acaso, pela flexibilidade em técnicas de produção e mercados de trabalho. E justamente isso vai começar a causar uma, vamos assim, uma certa metanoia, uma certa mudança dentro do contexto castelar e constelar da constituição do pensamento social, econômico, cultural da família e das famílias. E aí nós fazemos um paralelo e vamos pensar, dentro desse âmbito, algumas comparações entre a modernidade fordista e a pós-modernidade flexível. Por exemplo, as economias de escala é algo característico da modernidade fordista, tá? E já na pós-modernidade, as economias são as economias voltadas a uma diversidade e uma divisão social do trabalho. Então, a modernidade fordista propõe a paranoia, a alienação, o sintoma de habitação pública, o capital monopolista. Tá? Já a pós-modernidade flexível causa uma esquizofrenia, uma desconcentração, um desejo de empreendimento e que vai causar também um âmbito, né, do desabrigar e da falta de sustentação social. Então, a modernidade fordista ela vai ter propósito, projeto, domínio, determinação, capital produtivo, vai ter universalismo. Já a pós-modernidade vai ter o jogo, o acaso, a exaustão, a indeterminação, o capital fictício e transpõe do universalismo para o localismo. O poder dos sindicatos, os estados do bem-estar social e a metrópole é algo já relacionado ao contexto social da modernidade, vamos dizer assim, fordista. Já na pós-modernidade, esse poder financeiro, esse individualismo, esse neoconservadorismo, ele já vai ser algo contra a urbanização. A ética, mercadoria e dinheiro, o Deus Pai nesse aspecto, nesse âmbito da materialidade, essa estética, dinheiro, contábil, o Espírito Santo e a imaterialidade, já vai estar dentro do contexto pós-moderno no âmbito religioso. Essa produção da originalidade, da autoridade, do operário, do vanguardismo, da política de grupo, do interesse, da semântica, vai ser uma reprodução voltada a um ecletismo administrador, a um comercialismo, a uma política carismática e uma retórica. Essa centralização, totalização, essa síntese da negociação coletiva vai causar e conceder uma descentralização, uma desconstrução e uma antítese no sentido pós-moderno. Uma administração operacional no pós-moderno, vamos ver uma administração estratégica. No sentido modernista fordista, vamos ter a meta-teoria. Já dentro da administração pós-moderna e do sentido pós-moderno, os jogos de linguagem, a imagem, a superfície de produção. Já dentro do modernismo fordista, vamos ter uma utopia, uma arte redentora. Já na pós-modernidade, vamos ter as heterotopias, o espetáculo, a dispersão.
Já na modernidade fordista, nós vamos ter a função, a representação, o significado. Na pós-modernidade, nós vamos ter a ficção, a autorreferência, os significantes serviços. Então essa questão da epistemologia de regulação e da ontologia da desregulação e esse intervencionismo estatal e esse laissez-faire da desestruturalização geopolítica vão ser questões paralelas, contrapostas entre a modernidade fordista e a sociedade pós-moderna. Então, esses nichos de consumo, né? E também essas questões que vão personificando os fortes compromissos com o ser e com o lugar, com uma inclinação para a política carismática, uma preocupação com a ontologia, com as instituições estáveis, favorecidas até por um neoconservadorismo, esse julgamento que até nós podemos colocar aqui e pensar num pensador, um filósofo, um sociólogo, que é o Jürgen Habermas, propõe que é segundo um valor conferido ao transitório, ao efêmero, né? Ela vai revelar o quê? Um anseio por um presente, tá? Estável, imaculado,